Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui para pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele é bom, o Senhor Jesus, Ele é fiel, querido. Estamos passando por momentos difíceis, delicados, por tudo que está acontecendo no nosso país, querido. Nós que somos evangélicos, que defendemos a palavra de Deus, a fé cristã, aquele que vive pregando, falando a verdade. Não adianta também só pregar, tem que viver. Não adianta falar do amor e tem que viver o amor, querido. E queria ver um tema no meu coração: o caráter de um líder cristão. Aquele que vive regendo uma igreja qual o Senhor Jesus abençoou. Aquele que ali é constituído por Deus, homens que são tementes ao Senhor, homens que verdadeiramente buscam a presença de Deus, medita na palavra e passa para o povo a qual ele está cuidando, que é o povo de Deus, querido. E acontece também, a Bíblia diz que muito é dado, muito será cobrado. Deus, quando levanta um sacerdote, nos dias de hoje, quando levanta um pastor, um presbítero, um diácono auxiliar, qual for o cargo eclesiástico que Deus levanta, querido, quando Deus levanta, Deus ele se responsabiliza. Porque quando o próprio Senhor escolhe e separa, a pessoa ela tem um certo medo de errar. Agora, quando muitos são ungidos sem a permissão do Eterno, ou ungido por aquele líder, achar que aquela pessoa é bacana, é legal. Muitas das vezes a pessoa não tem nenhum testemunho, mas muita até unge. Não dá testemunho dentro de casa, não dá testemunho na vizinhança, não dá testemunho no trabalho, não dá testemunho em lugar nenhum. E muitos até ungem a ser líder, a ser um exemplo na casa do Senhor, e as atitudes não convêm. E a Bíblia nos ensina, no livro de 1 Timóteo, um texto muito conhecido, que Timóteo é epístola, pastoral. O autor Paulo, no período de 63 a 66, escrevia as duas cartas a Timóteo e a carta de Tito são chamadas epístolas pastorais, pois apresenta princípios para o cuidado pastoral da igreja e as qualificações necessárias para ministro. É interessante que as qualificações são para bispo, presbítero e diácono. São homens que são separados, querido. Homens que tinham que vir e fazer a diferença. As cartas de Timóteo, de Tito, são epístolas pastorais, epístolas que Paulo ali instrui, ensina. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 1 em diante, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo está dizendo, se aquele que almeja a função de bispo ou supervisor, como indica a palavra grega no Novo Testamento, o bispo também é chamado de presbítero. Paulo está dizendo aqui, se o homem que almeja ser um presbítero,
né, um diácono, boa coisa almeja, boa coisa ele faz. É necessário. No verso 12 ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher. Querida, aqui já está abrindo um parente. Aqui Paulo já está a dizer: o bispo, um presbítero, um diácono, um auxiliar, não, um evangelista, um missionário, ele tem que ser marido de uma só mulher. Tinha um certo costume no período, até quando o povo que estava abrindo essa primeira igreja, no livro de Tito faz menção do capítulo 1, verso 7. Tito, capítulo 1, verso 7, dá uma menção aqui: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro ou despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Querida, é interessante que no período até das primeiras igrejas, intercambiável com o presbítero, enfatizaram funções nas cidades gregas dos primeiros séculos da era cristã. O vício aqui era missionário e era extremamente comum. Os homens tinham um certo vício, no período bebia até as horas. Interessante que a Bíblia nos ensina no livro de Isaías que ai de quem tem a sua bebedeira ou continua a sua bebedice até o outro dia. E muitos naquele período tinham um certo costume. Imagina os homens chegando dentro da congregação com a cervejinha ou com um vinho e de repente ia ministrar a palavra de Deus. Ou outro tinha uma mulher aqui, outra mulher ali, e assim é bem. E ministra, de repente Paulo a ensinar, chegar para Timóteo, ó, passa diferente aí. Não é bem assim o que eles pensam, não. Você tem que reger. Cuidado, Timóteo. E uma das coisas principais que o Paulo até falava era sobre o dinheiro. Onde a gente analisa o texto, que Paulo diz: aquele que almeja o episcopado, boa coisa faz. Poxa, vai que você vai bem, se empenhe, estude a Bíblia, né? Caminhe em retidão diante da presença de Deus, se desvia do mal e Jesus, ele vai te abençoar. Ele continua: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Querido, hoje a gente vê muitos querer ser um bispo e não pega nem a Bíblia para meditar, querido. Muitas das vezes pega um texto isolado e fala as coisas que nem ele mesmo sabe o que está dizendo. E como é que vai passar? Paulo está dizendo: pô, se você quer ser um líder, boa coisa você faz, mas estude a palavra de Deus, que ela vai te instruir no caminho a qual você deve andar e ensinar. Você vai saber ensinar. Temperante, sóbrio, esposo de uma só mulher, modesto e hospitaleiro, apto para ensinar. Aí eu pego o verso 3, querido, que diz assim: não dado ao vinho,
não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Muitos acham que esse texto aqui era passando somente naquele período, querido. A palavra de Deus, ela é contemporânea. Tem líderes, isso eu estou dizendo só para líderes, querido. Tem líderes que chega um certo período de festividade, acha que beber um vinhozinho vai tudo bem. Aí ela diz, tem que beber para que não... eu só não posso perder o foco. Querida, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Um copo leva a outro. E detalhe, querido, um líder, ele não pode se separar da sua esposa. E muitos acham que podem. Não pode, querido. Casou é para a vida toda. A aliança que Cristo tem com a noiva é para a eternidade. O homem com a sua esposa é para a vida toda, querido. Muitos até acham que é texto isolado. Não, querido. Um certo período, quando os homens iam se casar, isso aqui geralmente se conhecia, outros é pela parentela, conhecia texto até bíblico, que conhecia pela parentela, isso, aquele se conhecia muitas das vezes. O homem ia visitar bastante a casa, ficava até um certo período ali no quarto separado, para conhecer a sua noiva. Tinha muitas vezes um acordo entre os pais para que os filhos pudessem se casar e depois se conhecer. Porque depois que se casasse, querido, só com morte a separação. Até se traísse, teria até um período de perdão, se perdoar, perdoou. Mas se traísse, se separou, acabou. Muitos até questionam, quando questionaram a Jesus sobre a carta de divórcio. Jesus fala, querido, o casamento é para a vida toda, mas por causa da dureza do coração do homem que queria matar isso, aquilo, dê a carta de divórcio. E Moisés deu a carta de divórcio. Mas o casamento é para a vida toda. E hoje, infelizmente, a gente está observando e vendo muitos líderes se separando, querido. Eu não estou dando nome A nem a B, porque eu mesmo não paro nem para ficar vendo certas coisas que passam na televisão, que eu não vejo, não fico. Meu assunto é Bíblia. O que eu estou querendo trazer é que para quem está na liderança, para quem almeja estar na liderança, boa coisa faz, mas não é de qualquer jeito, e nem pode, querido. Não é como muitos acham, que pensam isso, querido. Eu acho bonito quando uma igreja, ela prova o varão para ver se ele está apto para o cargo, para ver se ele está apto para ensinar. Querido, o que adianta? Muitos querem dar um texto bíblico, mas na hora das atitudes é totalmente diferente. Tem gente que ama a igreja, mas não ama a Bíblia. Tem gente que ama a Bíblia, mas a atitude não convém. O que adianta? Não fez nada. Querido, tem que ser tudo ligadinho. Quando a pessoa chega a um certo patamar, ele está apto, ele está bem. Eu, no começo da minha caminhada, fui provado por muitas coisas. E faço isso, faço aquilo. Muitas das vezes, na empolgação do embalo, muitos botam a mão e falam, não vai. Mas ele não foi provado ainda. Ele não foi lapidado ainda. E é o bom quando se lapida o vaso. Se a gente analisar pelas escrituras, o próprio Senhor, ele lapida o vaso. Ele faz um vaso novo. Ele quebra, ele molda, para que o vaso esteja aprovado, querido. Não só aqui na terra, mas sim na glória. Para que ele possa entrar com os portões abertos. E na liderança, na casa do Senhor, não é diferente. Quando Deus chamava Samuel de novo, quem ensinava Samuel era Eli, ou o sacerdote. Eu não vou dizer o sumo sacerdote, eu vou dizer o sacerdote Eli.
era o que ensinava a Samuel. Chegou um período que ele já estava apto para caminhar, para ensinar, para redaguir, para instruir o povo na caminhada, querido. E nós analisando o texto, muitos hoje é líder e ainda bebe um pouquinho, fica bêbado, perde até um pouco da consciência, querido. Não é nem um gole, não é nem um gole. E muitos acham que é bacana. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não dando ao vinho, não dado ao vinho, não beba. Apesar de ter texto que fala que o presbítero, por causa da enfermidade, ele que bebeu um copozinho por causa do, né, aquele negócio todo, tomar só que o vinho, querido, é sem fermento, é um suco, para que venha aqui dar uma purificada, beber um suco de uva para que esteja bem. Muitos pensam que era para ficar, ó, doidão, e não é para ficar doidão, tem que estar sóbrio, não violento. Muitos espanca, querido, no púlpito a ovelha, ou muitos espancam na igreja uma coisa, dentro de casa espanca a sua esposa, querido, e fora as mulheres que muitas das vezes também que é líder, não respeita os seus maridos. Que faz, querido? Querido, bom que a palavra de Deus ela nos ensina, querido. Porém, cordato inimigo de contendas. Segue só uma pessoa sã, amigo, compreendido, mas tem líder, querido, que é um leve trás. Tem líder, infelizmente, que adora uma contenda, querido. Tem líderes que, infelizmente, querido, só sabe denegrir a outro e inflamar nas contas. Eu falo muito sobre maldizente, querido, que é uma língua que inflama, principalmente vendo de uma liderança que muitos estão a observar, a se espelhar. Imagine uma ovelha dizer assim: meu líder fala, denigre a outra, e por que eu não posso denigrir? É normal. Na minha igreja, isto é normal. Hoje em dia se encontram líderes denigrindo a outra, querido. Eu gosto muito de um homem, como que falha a memória, que quando aconteceu algo no ministério, ele dizia para suas ovelhas, dizia ali para os seus irmãos: querido, se você tem alguma coisa contra ao seu irmão, não fale mal dele por trás, mas sim chame, e se for possível, chame a testemunha bíblica, querido, para que aquilo venha ser, para que venha ter uma conversa, mas não fale mal, porque se alguém saber isso, daquilo, vai inflamar e você vai sair como errado. Até o irmãozinho entender, já gerou a contenda, já gerou a inimizade. Infelizmente, querido. E aqueles que é um líder, ele tem que fugir da contenda, ser apto para ensinar, ser tardio em palavra. Hoje tem líderes com a língua, infelizmente, maior do que o corpo. Querido, o Eterno, Ele conhece, Ele sabe e te alerta, nos alerta, me alerta, para que nós possamos ir bem, caminhar bem. E quem está a nos observar, querido, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, porque você está na frente de uma obra, não é em vão. O Senhor te levantou, é para que você seja a diferença, é para que você faça a diferença, não andando errante, caminhando errante, para que a quem está a te observar não vir a se entristecer. Querida, é profundo. E o que governe bem a própria casa. Verso 4, querido. E o que governe bem a sua própria casa, querido. Se o líder não cuida da sua própria casa, ele vai cuidar da igreja? Se ele não domina a sua própria casa, como ele pode dominar a igreja? Não tem como. Não tem meio termo, querido. Se o líder
ele tem a família dele, e a família dele não está com ele, um líder, querido, é inadmissível. Ele está ali. A Bíblia nos ensina que quando vir um arrebatamento, que quando chegar a hora do arrebatamento, pode ter dor no corpo, será subido um. Tudo bem, sabemos que é a palavra de Deus, mas o líder, querido, ele tem que governar bem a sua própria casa, querido. Querido, como pode um homem querer ensinar, como pode um homem querer guiar uma noiva do Senhor Jesus, se a própria família ali não estiver do lado dele, querido? Como ele pode querer ganhar almas para o reino se os próprios criados da casa dele ele não ganha? Que testemunho seria esse de um líder? Querido, tem que ir no profundo, tem que ver pela lógica, tem que observar se verdadeiramente este líder governe bem a sua casa. Se não governa a sua própria casa, como pode governar a igreja do Senhor? Como pode instruir, ensinar a igreja do Senhor? Nada disso é feito, querido. Não tem como. Os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Tem líder de igreja, querido, que se abrir a boca para falar com o filho só falta agredir. O filho só falta bater. E não tem respeito nenhum dentro do seu lar. Querido, não funciona. Paulo diz, se eu vejo episcopado, se eu vejo ser um presbítero, um diácono, um auxiliar, um pastor, boa coisa, faz. Governe bem a sua casa. Não ande em bebedeira, em torpe ganância. Se for falar de torpe ganância, se for falar da avareza, querido, infelizmente tem líderes que juntam tanto dinheiro. Pô, glória a Deus que conseguiu. Mas e a noiva? E a ovelha que está precisando? Muitos falam, não, vai atrapalhar. A pessoa está procurando emprego. A pessoa está correndo atrás do emprego. Mas a obrigação, Tiago diz, querido, que adianta a gente chegar lá para orar, tendo mantimento e não dar? Fez nada, querido. Tem que abençoar. Porque muitos estão a precisar, e muitos só esconde o dinheiro. E o verso 5 de 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 5 diz assim, ó, abre aspas, pois se alguém da igreja de Deus, fecha aspas, querido, pois se alguém da igreja de Deus, querido, presbítero, serve de campo de treinamento para exercício dos seus deveres de liderança na igreja, respeito, dignidade, seriedade e disciplinar e controlar os filhos, querido. Respeito, dignidade e seriedade e disciplinar com respeito os filhos. Hoje você vê um líder, quando você vai até para dentro da casa, os filhos xingam isso, aquilo, tal, e não respeita, querido. Para quem quer ser um líder na casa do Senhor, tem que ser diferente, querido. Felizmente, felizmente, você tem que ser a diferença. Se seus filhos não têm respeito, como é que você vai adquirir o respeito na igreja? Se sua esposa não te respeita, como é que você vai adquirir o respeito das dirigentes, das lideranças na igreja? Querido, aquele que almeja o episcopado, ele tem que saber dirigir ou reger bem a sua casa. Os seus filhos têm que obedecer. É a Bíblia que ensina aqui, querido, o caráter cristão. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, querido. Eu vou correndo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. É necessário, querido, que ele tenha uns bons testemunhos,
para que não venha se inchar e cair. Muitos acham que não deve ter um bom testemunho, muitos acham que não deve, não, querido, seja de qualquer jeito. Faça isso, faça aquilo, quando menos espera está caindo. Quando menos espera está se afundando. Quando menos espera está ali preso, travado, querido. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Querido, estão trocando valores por causa do dinheiro. O dinheiro, querido, estão trocando valores por causa do financeiro. Por quê? Hoje se prega muito, não estou a generalizar, mas hoje muitos se pregam na casa do Senhor, até ensinam como se adquirir financeiro, ou até trazer o financeiro. Querido, você pode viver bem, Jesus ele pode até te abençoar, mas analisamos a Cristo, ele viveu bem, analisamos a Paulo, ele viveu bem, analisamos a Pedro, ele viveu bem, analisamos a Tiago, ele viveu bem, analisamos a João, ele viveu bem. Sei que Deus levantou a Davi, viveu bem. Sei que Deus levantou a Salomão, viveu bem. Sei que José e outros por aí vão, viveram bem. Deus, ele proporciona, querido. O que eu estou querendo dizer é que muitos se apegam ao dinheiro, querido. É perigoso. Cuidado com a avareza, porque a noiva do Senhor chegou para te dar. E o dízimo e a oferta para cuidar de quem, querido? Da manutenção da casa do Senhor, dos órfãos e da viúva. Muitos pegam o dinheiro e não querem cuidar da viuvinha que está lá. Esconde o dinheiro. É interessante que a Bíblia diz aqui, em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10, querido, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, querido. A si mesmo se amontoaram dinheiro, querido. Seu amor é o dinheiro, querido. Lhes causou dor de desilusão e vazio. O amor ao dinheiro causa desilusões, querido, e a mente vazia, em vez de ter amor às pessoas. Mas muitos que são líderes estão ali presos à avareza, querido. Infelizmente, quando nós observamos um aspecto negativo, como eu estava falando sobre liderança, como eu estava aqui dizendo sobre a liderança, observar sobre o aspecto negativo de um líder, em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 3, não dando avião, não violenta, porém cordato, inimigo de contenda, não avarento, querido. O amor ao dinheiro é terrível. Um líder que é apegado a dinheiro, querido, infelizmente, é terrível. Ele fica com a mente vazia, preocupado com as coisas terrenas, ensinando muitas das vezes o seu povo, a qual Deus o abençoou, que é o povo de Deus, a obter a riqueza, fazer isso, aquilo, então, e muitas das vezes esqueceram de pregar o reino do céu, de pregar a cruz de Cristo, de ensinar o que o Senhor nos ensinou, querido. Esquecem que todo ser humano ele tem que levar a sua cor, mas por amor ao dinheiro estão confundindo o texto bíblico. A avareza é terrível, querido. A avareza, ela é terrível por amor ao dinheiro, querido. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmo se atormentaram com muitas dores, querido. Alguns, a cobiça ao dinheiro, querido, é terrível. Atos, livro de Atos, querido, Atos capítulo 20,
E o verso 3:3, Atos capítulo 20, o verso 3:3, de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem veste. De ninguém cobicei nem prata, nem ouro e nem veste. Muitos cobiçam o que é de outrem. Muitos são apegados às coisas do que é de... A inveja, ela é terrível, querido. Pensa num negócio terrível, é a tal da inveja, querido. E voltando para Timóteo, capítulo 3 e o verso 9, querido. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Conservando o ministério da fé. Querido, o que é conservar o ministério da fé? É o corpo de doutrina revelada, querido, é a palavra de Deus. A verdade deve ser aliada a uma vida marcada por uma consciência limpa. Querida, a palavra de Deus, querido, ela é limpa, ela é pura, ela é eficaz. É a palavra de Deus que nos instrui. Mas muitos estão fitados a dinheiro, que é a raiz de todos os males, querido. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 9, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. E o verso 10 diz, também seja estes primeiramente experimentados, e se mostrar irrepreensíveis, exerçam ao diaconato. É o que acontece, querido. Nos dias de hoje, conhece a pessoa um pouquinho, então já bota para ser um líder. Já chega lá e fala, não, fulano vai ser. Quando vê está dando escândalo dentro da igreja, dentro de casa, da vizinhança, quando vê está totalmente errado. E quem paga o preço? A noiva, a igreja. E o nome do Eterno também é escândalo. Ai, de quem por ele vê um escândalo, querido. Vem muitas coisas, porque se a gente analisar que eles são o povo de Deus, são os que estão levando a palavra de Deus, querido. E Paulo diz aqui, se ele almeja boa coisa, mas prove, para ver se ele está apto. Prove. Mas muitos líderes pegam um abençoado, querido, infelizmente eu abro até um parente aqui. Muitos líderes ungem uma pessoa por causa do financeiro, por causa do dízimo. Porque o dízimo de fulano é uma benção. Não podemos perder o fulano. Fulano prega. Às vezes não fala nada da Bíblia. Não, fulano prega. Fulano, vamos ungir fulano, que fulano. Quando vê a igreja aí, ó, tá andando errante, querido, prove para ver se o abençoado está apto para o cargo, querido. Mas muitos líderes têm que receber mais. Não, ai, querido, com esse propósito. Muitos líderes têm que receber, mas não com esse propósito da avareza. Querido, em Pedro, a pessoa acha aqui, 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, diz assim, pastoreei o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte e ganância, mas de boa vontade, querido. Muitos estão pastoreando a noiva do Cordeiro com ganância. E Pedro está dizendo aqui, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, de boa vontade, querido. Nem por sórdia ganância, mas de boa vontade, voluntário. Mas muitos estão regendo a igreja do Senhor por ganância, querido. Naquele grande dia, aquele grande dia, para nós encerrarmos, querido, essa primeira parte do caráter de um líder
cristão, querido, eu volto para o texto de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, querido. E o verso 9 e o verso 10. 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Reflita nisso, você que é um líder, querido. Você que é um líder, temos que servir ao Senhor, cuidar da noiva do Senhor. É lavada. Naquele grande dia, o Eterno vai pedir conta daquela que Ele colocou em suas mãos, daquela ovelha que se perdeu por causa de uma palavra sua que é líder. E muitas das vezes não retrocede, acha aquilo que você falou está correto. Muitos líderes cometendo coisas errôneas, errantes, e acha que está passando batido. Naquele grande dia, querido, não tem choro nem vela, é difícil, mas reflita nisso. Se Deus assim permitir, daremos continuidade a falar do caráter de um líder cristão. Que Deus te abençoe, fique na paz.